Fala galera, estamos no canal Consciência Democrática. Hoje eu vou comentar um pouco sobre o encontro do Lula com o Trump que aconteceu lá na Malásia e também sobre as eleições na Argentina. E foi bem importante esse encontro do Lula com o Trump porque oficialmente foram abertas negociações bilaterais, né? Já que o Brasil tentava falar com os Estados Unidos e só ganhava a porta fechada, né? Muita gente foi tarifada de forma indevida, pelo menos nos principais argumentos, né, que o Trump deu pra gente, como balança comercial, coisa que não acontece. O país compra muito mais coisa dos Estados Unidos do que vende para lá. Então, não tem nada a ver com isso. Na minha opinião, sinceramente, o Trump ele fez isso porque ele abriu tarifa para todo mundo e era o objetivo dele tornar os produtos americanos mais competitivos dentro do país. E claro, aí, né, teve negociações aí do Eduardo Bolsonaro, que o Trump acabou falando que a gente aqui tá patinando nos direitos humanos, o que é verdade, e que uma sacanagem que aconteceu com o Bolsonaro e tudo mais. Mas, na minha opinião, não é o principal motivo pelo qual os Estados Unidos fizeram essa rodada de tarifas para o Brasil, tá? Na minha opinião, como eu disse, é muito mais assim uma tática que o Trump tem com todos os países do mundo, né? Então, foram abertas assim, negociações bilaterais. Amanhã, então, Mauro Vieira vai conversar junto com Jammer Green, alguma coisa assim, né? Ele é um dos embaixadores dos Estados Unidos. Na verdade, ele cuida do setor comercial, né? E amanhã, então, de fato, vão começar a acontecer as negociações. Aproveitando, teve uma gafe terrível do pessoal da Globo, né? Que fez uma pergunta sobre o Bolsonaro. Então, assim, o Lula visivelmente incomodado, tava ali na frente do Trump e aí o pessoal começa a perguntar sobre o Bolsonaro. E ele até abre os braços e fala, pô, cara, sério, vamos falar do Bolsonaro aqui? Claro, como é que não vai falar do Bolsonaro, pô? Então, a repórter fez uma pergunta diretamente pro Trump, tomou um fora. Vamos dar uma olhada aqui. Tá com legenda o vídeo, mas foi bem interessante esse fora que ela tomou. Dá uma olhada aqui para vocês verem. In Russia and Ukraine. Mr. President, is Bolsonaro going to be Are you talking with How Bolsonaro? about feeling about Mr. Bolsonaro? Well, I've always liked him. I feel very badly about what happened to him. Elogio, né? I've always thought he was a great shooter, but he's gone through a lot. Is this on the agenda He's today? gone through a lot. Is this on the table today? It's none of your business. It's not your business, né? Tipo, não é da sua conta. Vamos traduzir aqui de forma livre. Ela perguntou, tá na pauta hoje falar do Bolsonaro? Ele falou, não é da sua conta, né? Pô, pelo amor de Deus. O Lula ficou visivelmente incomodado aqui, né? Tá até com um sorrisinho assim, meia boca aqui, né? Tipo, ah, cara, sério? Mas realmente, não tinha como deixar de falar sobre isso. Agora, medíocre demais é o presidente do nosso país que falou sobre a Venezuela, se botando aí como um mediador, sabe? Não, vamos desenrolar, pô, esse negócio na Venezuela aí e tal, cara. Vamos deixar assim não, pô. Agora, como sabe, vergonhoso. Um país que é uma ditadura, né, que viola os direitos humanos de forma terrível, nada democrático, fraudou todas as eleições aí, vocês sabem, né? Tudo que aconteceu por lá, a maioria aí sabe. Corina deu até um show aí pro mundo ganhando o Nobel da Paz. E o Lula, né, tem, sei lá, ali, pô, tempinho rápido, porque na real os presidentes, eles não desenrolam ali o assunto, né? Não fazem a negociação, é mais uma formalidade, né? Então eu e você aqui na frente um do outro, vamos posar por umas fotos aqui e tal, vamos falar por alto aqui e
nossos assessores vão desenrolar o papo real, né? Mas o Lula fez questão de querer se botar como um mediador aí. Como eu falei no outro vídeo, você até se pensar de forma, claro, democrática, pelo menos como acontece aqui no Ocidente, tem muita gente ali que não está sendo julgada, mas o Trump não quer saber. Ele mete um míssil no barco e já era, né? Então, dito isso, a situação do Bolsonaro não foi discutida, entendeu? Não foi discutida ali sobre, né, no caso do Trump chegar e falar, pô, e aí, Lula, vai ficar nisso mesmo? Pô, o cara tá inelegível, pô, não vai liberar o cara não e tal. Não tem isso na pauta ali, por enquanto, ali, né? Pelo menos de forma oficial, não tem. Não é bem sobre isso. E aí o Lula fez questão de falar sobre o que ele está chateado com a Lei Magnitsky, né, e tal, com a Suprema Corte daqui, defendendo os camaradas dele. Olha só como é que é medíocre, né? O presidente do nosso país chega na frente do presidente americano, em vez de focar nas tarifas nos nossos empresários, não. Vou falar dos meus camaradas, irmão. Pô, e aí? Pô, o pessoal do STF, cara. Pô, e aí? Pô, o Maduro lá, entendeu? Mas não cola muito, né? E amanhã que vai ser dada sequência a essas negociações aí. E aproveitando também, o partido do Milei obteve 40% dos votos nas eleições legislativas da Argentina. Sinceramente, eu não vou saber dizer como funciona exatamente as eleições legislativas lá, mas conquistaram a boa parte aí, né? Boa parte. No caso, a coalizão dele, né? Então a coalizão dele levou uma bela parcela aí, como diz aqui então no G1, que 64 das 127 cadeiras da Câmara os caras conseguiram eleger e 13 das 24 do Senado. Então foi uma bela vitória para um cara que está envolvido em umas polêmicas bem complicadas nos últimos tempos, já que a irmã dele tá com suspeita assim de corrupção, negociatas, escusas, né, por baixo do pano, tentando vender acesso ao governo. Pelo que eu entendi, é mais ou menos isso, né? Ela tá sendo investigada aí, tá nessa suspeita aí, tá? Então, a gente reflete o seguinte: como que as pesquisas não valem de nada, né? Nem a mídia, né? A gente não deve confiar na mídia. Que estava dizendo que, agora, depois disso tudo aí, a situação da Argentina tá ruim e que piorou e o Milei agora tá ferrado com caso de corrupção no núcleo dele e tal. Não, o cara tá forte, grande, tá com tudo lá. O povo tá realmente cansado da esquerda da Argentina. Pô, os caras devastaram o país inteiro, né? A economia da Argentina, coitada, sofre demais. Ainda tem muita gente que é bem guerreira, que consegue viajar para fora do país, dar uma volta, sabe, curtir um pouco. A gente recebe muitos turistas de lá, apesar da moeda deles ser bem fraca. Então isso é bem importante e a gente fica pensando aí como é que vai ser a eleição pro ano que vem. Já tem se falado sobre o Temer voltar, acreditem ou não, tem se falado bastante nisso, sobre o Temer voltar e fazer ali aquela pacificação, entendeu? Mas eu até acredito que de repente aconteça alguma coisa desse tipo, sabe? Porque o sistema, vamos dizer assim, né, como a gente gosta de chamar, o sistema tá querendo baixar a poeira, né? Porque os últimos anos no Brasil foram realmente bem complicados.
E a Câmara está avançando assim com algumas pautas que ajudam, né, no futuro do país, como a simplificação da tributação, reforma administrativa parece que vai sair do papel. Vai também, claro, por ano de eleição, vai dar uma moral para o eleitor e vai isentar o imposto de renda de quem ganha até 5 mil. Isso aí era a pauta do Bolsonaro e do Lula, então, independente de quem entrasse, ia acontecer. E a gente espera que a gente consiga, no que vem, manter essa esquerda fora da presidência. Mas vai ser bem difícil, vai ser bem apertado. Mas, como eu falei, eu acredito que pode haver, sim, uma coalizão de pacificação. Vamos dizer, juntando União Brasil, PL, PSDB, MDB, sabe? Juntar todo mundo ali, Centrão e quem se diz à direita, PP, Novo, e acharem um nome, né? Claro que no primeiro turno, quem é antipetista igual a mim vai, né? Nós somos antipetistas, desculpa assim, mas é que às vezes eu penso mais rápido do que falo, né? Nós que somos antipetistas, nosso voto no primeiro turno ele é diluído, né? Porque a gente não tem bem, né, um candidato claro. Então a galera que é da direita vai votar em quem o Bolsonaro apoiar, e aí o restante que é da terceira via, vai um, vai em outro. Então o primeiro turno é diluído. Mas deve ter alguma coisa assim, nesse sentido de que, pelo menos, não vejo possibilidade do Bolsonaro se candidatar, apesar de um movimento aí no STF do Fux, vamos ver. Mas então no primeiro turno nosso voto é diluído, e aí pro segundo turno vem um candidato que é do sistema. Eu acredito que vai ser mais ou menos assim. E é complicado, mas eu prefiro votar no candidato do sistema do que no PT. Porque eles não vão aceitar essa pacificação, eles vão falar assim, vocês que se juntem e bora pro pau, né? Então, por hoje é isso. Obrigado a todo mundo que assiste aí. Aqui embaixo vai ter na descrição uns links aí para quem quiser fazer compras nos nossos parceiros afiliados, tá? É bom que você dá uma moral pro canal, dá uma moral pra minha esposa que tá correndo atrás aí de fazer uma grana, ganhando comissão nas vendas de alguns sites, beleza? Dá uma olhada aí, tem o nosso Instagram também. Se você tiver alguma sugestão de notícia, alguma sugestão de assunto, entra no nosso Instagram, manda um direct lá que a gente traz pra cá. Falou? Tamo junto, obrigado. Até a próxima.